Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. 24 de Mateus 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o que acontece, gente? O amor de muitos esfriará. Mas aquele, o quê? Aquele que dá pausa, aquele que vê um domingo e falta 5. Como é que está escrito aí? Aquele que perseverar. Perseverar 2026, é isso? Perseverar janeiro, é isso? Perseverar até o último dia. A gente fala sobre a volta de Jesus, teu coração pode parar de bater essa madrugada. E quando chegarem lá na tua cama, teu corpo está geladinho. E aí? Foi o fim. Acabou para você, acabou para mim, acabou para o outro. Hein, gente? Se perseverar até ao, será o quê? Salvo. Então quer dizer que eu me converto, me batizo, me encho de Deus, eu sou um salvo. Agora, para mim será provado e passar a eternidade com Ele, eu preciso perseverar até o último dia, último segundo, último minuto, último momento. Eu preciso perseverar até o fim. Esse texto que lemos, ele destaca de forma gloriosa: serás salvo. Isso é lindo, irmãos. Isso é poderoso. Você acreditar que tem vida após a morte. Você acreditar que depois que o coração para e você passa um tempinho ali debaixo da terra, ou cremar o corpo, ficou só a cinza. Você acreditar que na ressurreição dos mortos, você arrebatado em glória, se encontrando com Cristo, participando das bodas do Cordeiro. Que festa linda! Os 24 anciãos, querubins, serafins, a noiva, adorando numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Por quê? Porque esta igreja depois voltará e reinará com este Cristo, este Pai, este amigo, este Deus verdadeiro, único, absoluto na terra novamente, que é o milênio. Isso é lindo, irmãos. Isso é glorioso. E todos aqui, sem exceção, por mais que você queira viver bem, ter qualidade de vida e prosperar, eu não consigo acreditar que você está sentado aqui e não tem nem um pouquinho de preocupação quanto aonde você vai passar a sua eternidade. Eu não consigo viver 24 horas sem pensar nisso. Durante o dia, em algum momento, antes de dormir, a hora que eu acordo, em algum momento eu me lembro que daqui a pouco eu estarei com Ele. Dá um beijo nele, dá um beijo nos patriarcas,
Dá um beijo nos apóstolos, nos discípulos. Dá um beijo em Maria, em Marta, em Rebeca, em Sara. Me encontrar com meu pai, que por 27 anos ininterrupto, eu orei por ele: Senhor, eu não abro mão da salvação do meu pai, e de repente eu batizo meu pai nas águas. Que lindo, irmãos, o que está acontecendo agora aqui. Uma pessoa veio ali e disse assim: avisa o pastor que eu quero me batizar, e é hoje. Está acontecendo isso aqui no nosso meio, e eu já pedi para eles aumentar a água. Tem um pouquinho de água no batistério, eu falei: aumenta a água. Quer se batizar, pastor? Eu não estou preparado. Quem está preparado, irmãos? Eu não me batizo porque eu estou preparado. Eu me batizo para se preparar, para estar preparado. É o contrário. Isso é lindo, irmãos. Você pensar no teu futuro. Não, eu vou chegar dia 31 com um carro melhor, cabelo da minha esposa vai estar melhor, meus filhos vão ser aprovados na faculdade, vai passar de ano na escola, eu vou ser promovido no trabalho, eu vou estar com um dinheirinho organizado. Já pensou você terminar 2026 com 100 mil guardado? E aí você dizer assim: ó, esses 100 mil, eu vou ficar 50, eu vou queimar 50 lá nos Estados Unidos, e depois 50 lá na Europa. Eu, minha esposa, meus filhos, vou até dizer para o pastor que pelo menos a janta lá dele eu vou pagar, se ele quiser ir junto. Isso é lindo, irmãos. Eu ouvi isso de alguém que se organizou. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro, filho, e perder a sua própria vida? O que adianta você ser lindo, bem maquiado, uma pele brilhante, linda, uma roupa, uma marca extraordinária, um camarada bem relacionado, uma cabeça boa, e depois queimar, como dizia minha avó, nos quintos dos infernos o resto da sua vida? Não é legal. Eu não quero isso para a tua vida, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero profetizar o que Paulo pregou para Timóteo: a vontade do Pai é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. O teu lugar não é inferno, o teu lugar não é uma vida fria, o teu lugar é com Deus, e depois eternamente com Ele, para a glória dEle. Eu, como seu pastor, eu tenho essa responsabilidade de mexer com você sobre a tua eternidade. Se a grande recompensa da vida é passar a eternidade com Deus, então o próprio texto que nós lemos e o próprio capítulo 24 nos ampara. E aqui eu quero ministrar algumas coisas para a gente participar da ceia. A primeira é sobre essa palavra aqui, ó: por se multiplicar a iniquidade. Então por que nós estamos lidando com uma geração tão indiferente? Tão indiferente. Oração não tem mais importância, jejum não tem mais importância, ler Bíblia ou andar com a Bíblia não tem mais importância, falar em línguas estranhas, para que isso? Culto toda semana, para quê? Olha o que o texto: por se multiplicar a iniquidade. Aquilo que era pecado não é mais pecado. E aí você não pode misturar pós-modernidade, prosperidade, riqueza, um ambiente agradável, com a essência e os princípios da palavra. Isso aqui não vai substituir. Aliás, irmãos, isso aqui ajuda, mas eu não vejo ninguém, pelo menos aqui eu não tenho visto isso, alguém me procurar depois do culto e dizer assim: pastor, eu vim no culto aqui, olha, a hora que a fumaça subiu ali, o gelo seco, eu me emocionei. A hora que o Mateus deu aquele 30 segundos, ele foi, pegou a viola e veio aqui, nossa, a hora que ele soltou aqui, eu fiquei empolgado. Olha, pastor, olha, tudo foi bom nessa noite, mas esse terno do Senhor arrasou.
Olha, pastor, a mesa de ceia é marcante, bonita. Não, irmãos. O ar ajuda, o ambiente ajuda. Agora, o que eu ouço é as pessoas dizer assim: pastor, eu vim aqui hoje, eu estava abatido, Deus me levantou. Pastor, eu vim aqui hoje, eu estava triste, aquela canção mudou meu coração. Pastor, esta mensagem me deu destino. Pastor, olha, quando eu olhei para vocês, eu senti vontade de ser diferente, de me parecer com Cristo. É disso que nós estamos falando. É isso que permanece. Tudo isso que a igreja brasileira está vivendo na pós-modernidade, parede escura, telão, música moderna, worship, tudo isso, a América viveu há 20, 30 anos atrás. E essa América que viveu, eu já estive lá, já preguei lá, e vou agora em abril novamente. Essa América que viveu esse apogeu, essa riqueza, essa prosperidade, essa modernidade. Agora você passa na frente desses templos, muitos deles está escrito assim, ó: precisa-se de pastor. Por gentileza, alguém ora por mim. Por causa da frieza, da indiferença, a pandemia veio. E não foi apenas uma morte física que ceifou a vida de alguns. Essa morte espiritual, essa frieza, esse distanciamento, esse caos. Sabe, agora fizeram uma pesquisa. Por que você frequenta esse culto? E uma das respostas que deram é porque esse culto vem pouca gente. E eu não gosto de gentarada, eu gosto de ter um cantinho. Sabe o que está acontecendo agora? Um grupo de pessoas do Brasil não querem ir para os cultos superlotados. Eles preferem pouca gente, não precisa cumprimentar, não precisa abraçar. Esse calor foi levado. E nós precisamos dar uma resposta para o céu. Porque o céu deseja se revelar e se manifestar numa intensidade como ele nunca se manifestou. E Deus está procurando os fiéis, aqueles que vão dar uma resposta a toda a iniquidade. Porque uma coisa é pecar, irmãos. Falei o que não devia, errei, pequei, pisei na bola, fiquei com uma moça ali, dei uns beijos, não quero nada com ela, poxa, pequei. Uma coisa é você falar um palavrão aqui, é você, aí você é inteligente. Agora é isso que nós estamos vivendo. O negócio está fundo. Raiz de iniquidade é o pecado que se tornou normal. Acabou o temor, faz parte. A carne é fraca, é assim mesmo. Depois eu vejo o que eu faço. Tem raiz no nome de Jesus. Profeticamente nesta noite, aconteceu pela manhã, nós vamos bater o machado de Jeová hoje, lá na raiz, e vamos libertar você dessa opressão, vamos libertar você dessa vidinha, dessa procrastinação, desse comodismo espiritual, e levar você a orar como você nunca orou, jejuar como nunca jejuou, ler Bíblia como nunca leu, se apaixonar pelo culto, pela igreja local, por pessoas, por vidas, como você nunca se apaixonou. Eu estou pregando para um povo que tem fome de Deus, para uma igreja que vai passar a eternidade com o Senhor. Deixa eu ler aqui para vocês, a partir do versículo 3 do 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: conta-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha o desejo dos discípulos. Isso aqui está no contexto dos 2 versículos que nós lemos. Eles chegaram para Jesus, eles não estão perguntando assim, ó: qual é o carro que nós vamos andar?
qual é a casa que nós vamos morar? Esses dias, os obreiros me procuram, e teve eu já contei isso, a gente fala, esses dias tem alguns anos, pastor, eu quero ser pastor. Eu falei, cara, que bacana, porque geralmente quer ser médico, quer ser empresário, quer ser corretor de imóveis, quer ser atleta profissional. Você está me dizendo que você quer ser um pastor? Sim, eu quero ser um pastor. Eu falei, então você vai fazer o seminário, vou te observar, nós vamos estar orando. O seminário é só para se aperfeiçoar, mas ele não é a base da chamada. Quem chama é ele, quem escolhe é ele, quem separa é ele. Aí eu falei, mas olha, já começa a orar, porque eu tenho uma cidade aqui no interior que nós precisamos abrir uma igreja lá. Cidade boa, um povo bom, mas precisa de ter uma mensagem lá. Aí ele falou, eu vou para lá. Aí eu falei, então nós vamos começar a orar sobre isso. E ele falou assim, tem como a gente pegar um salão top? Eu falei, tem salão top lá na cidade. Tem como nós colocarmos um carpete no altar? Eu falei, eu vou arrumar capeta para você expulsar. Quer dizer, o cara quer carpete, daqui a pouco o cara quer saber quanto que ele vai ganhar para ser pastor. Ministério não é cabide de emprego, o obreiro é digno do seu salário, mas isso é uma questão de honra. Quando se cobra, quando se impõe para isso, é terrível. E é por causa disso que o amor de muitos se esfriaram. Porque o ministério, o altar deixou de ser um lugar apaixonante pela mensagem. E hoje nós vemos os pastores saindo pela portinha dos fundos. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu já fui pastor num tempo de uma igreja que tinha mais gente do que tem aqui hoje, e eu nunca saí da porta da igreja, e eu vou ficar velhinho, que eu fique sentado. Irmãos, pode ser o Isaac, pode ser a Letícia do Lima, pode ser o teu filho que vai ser o pastor desta igreja, ou em outro lugar. Eu não vou perder essa essência de continuar apaixonado por pessoas, de amar gente, de querer estar com gente, de viver no meio de gente. Isso é maravilhoso, irmãos. Deus continua sendo o dono do ouro e da prata, e continua abrindo porta onde não tem, continua chamando a existência o que não tem, continua te enriquecendo, porque Ele é Deus. Mas o maior desejo dele é ter você para a glória dele. Então ele não quer apenas abençoar você, ele quer você para a glória dele. Abençoar você, você não precisa nem de estar aqui na igreja. Você não era nem da igreja e ele já te abençoava. Você comia, bebia, se trocava, tinha uma roupa, tinha um calçado. Está aqui é porque vamos passar a eternidade com ele. É a grande motivação deste altar. Tocar neste teclado, meu filho, é para a glória dele, é porque nós vamos tocar com ele, vamos cantar com ele, vamos viver eternamente com ele. Se isso não tem peso, quer dizer, eu quero o carpete, eu tenho o capeta para expulsar, a obra para ser feita. Então os discípulos chegou e disse o quê? Conte para nós sobre o fim do mundo. E aí Jesus vai contar, e eu vou contar para vocês. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, quer dizer, tenham calma, segura a onda, é muito sério o que eu vou repartir com vocês. E aí ele diz assim, ó: que ninguém vos engane. Até quando você vai continuar sendo passado para trás? Você vai evitar muito transtorno, você vai deixar de ser enganado por muita gente se você mergulhar nisso aqui, ó. Pode deixar aí com você, não precisa devolver. Aqui, ó, aqui na palavra, vão parar de enganar você. Muitos vídeos que te emocionam na internet, muitas mensagens que te impactam, vai parar de impactar. Muitas coisas que você fica todo empolgado, vai parar de te empolgar. Se você mergulhar nisso aqui. Eu nunca me deparei com uma geração sendo tão enganada como a geração de agora. Tão enganada. Se eu disser, olha, está escrito isso. A Bíblia diz aqui que na época, Atos 16, 17, quando alguém dizia assim, está escrito isso,
eles iam lá. Aonde está escrito? Quem inspirado por Deus escreveu? Agora as pessoas estão falando, a gente está acreditando. Aí a gente vê esse evangelho barato, a gente vê aí que tudo diferente, tudo pode. E aí não é uma questão de ser careta, é uma questão de eternidade. E o tempo passa muito rápido. Eu completei 50. E olha só, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Me lembro do Henri Cristo, estava lá no programa do Jô Soares. Aí o Jô Soares, se ele foi para o céu não sei, mas que ele conhecia um pouquinho da Bíblia, ele conhecia. Não, ele... Não é da água e vinho não, essa é outra. A da água e vinho essa foi a pior. Mas o Jô Soares disse assim: ô Jesus, ô Cristo, a Bíblia diz que quando Jesus voltar pela segunda vez, Ele não vai tocar os pés na terra. A Bíblia diz que Ele vai se encontrar com a igreja nos ares. E eu estou vendo você, Henri, aqui, sentado do meu lado, com o pezão na terra. Aí ele fez aquela voz que parece mais o Papai Noel do que Jesus. E aí ele disse assim: oxe, vocês pagaram a passagem aérea para mim e ainda não perceberam que eu vim pelos ares? E a plateia se emociona com isso. E as mulheres andam atrás dele. Ele faleceu agora, não faleceu? Era fake news? Agora o que eu vou contar para você é muito sério. Um dia eu fui no encontro em Curitiba e me levaram lá onde ele mora. E aí um pastor, tinha uma mesa de sinuca lá onde ele mora. O pastor chamou ele para jogar um snook. Pensa no desespero de Jesus quando ele percebeu que ele ia perder para o pastor a partida de sinuca. Então, irmãos, nós estamos sendo enganados. Qualquer coisa a gente está recebendo. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Lembra quando a gente dizia assim, Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Ele ama o Brasil é queridinho. Olha só o que acontece aí nos países. O vento vem, leva tudo embora. Aqui no Brasil essas coisas não acontecem. E aí, aconteceu sim ou não? Uma cidade foi levada sim ou não? Pastor, por que isso? Por causa da iniquidade, por causa do pecado, porque o homem se distanciou de Deus. E aí Deus está assistindo. E aí eu não tenho como te enganar. Deus vai cuidar de você, não vai faltar o pão na tua mesa. Este ano vai ser o melhor ano da sua vida. Porém, a terra vai tremer, o vento vai soprar, a batata vai assar. Aperta o cinto de segurança, porque não será fácil. Vai piorar. E eu não tenho como te enganar. Olhai, não vos assusteis. Sacode o teu irmão e diga para ele assim: eu quero profetizar e declarar que você vai ter raízes profundas na palavra e não de iniquidade, na oração e não do pecado. Aconteça o que acontecer, a terra pode tremer, o vento pode soprar. Eu creio que você vai continuar na fé que Paulo ensinou, inabalável, cheio de Deus. Não vos assusteis. Eu me lembro, irmãos, que eu estava 2011 na sala da casa do pastor Cláudio Bernardo, lá de Cambé. Nós estávamos com a Bíblia aberta e o Raimundo Nascimento, um pregador, na nossa frente. Aí de repente vem a notícia na televisão. A televisão estava ligada. Vem a notícia que as aeronaves foi e bateu nas torres. Irmãos, pensa no desespero que eu fiquei. Isso tem 14 anos. Eu falei, será que isso é verdade que está acontecendo? Quantas pessoas morreram agora? Pastor Raimundo Nascimento veio, pegou a Bíblia que estava aqui e começou a ler. Leu para nós, 14 anos atrás, leu isso aqui
que eu estou lendo, e depois ele foi para Apocalipse, e é uma coisa assim assustadora, porque em Apocalipse tem uma passagem que narra o que aconteceu lá nos Estados Unidos. É impressionante isso. Aí eu fui me acalmando. E aí, meu irmão, você está pronto? Você está pronto? Você vai aguentar o que vai vir pela frente? Olha só, porque isso tem que acontecer, mas ainda não será, ou não é o fim. Se levantará nação contra nação. Vocês perceberam que ontem a Coreia do Norte jogou um míssilzinho tentando tocar no solo japonês? Vocês perceberam que hoje o presidente da China e o presidente não é a União Soviética mais, é a Rússia, pediu para o Trump libertar o Maduro, exigindo que ele seja livre? Vocês estão percebendo o que está acontecendo, irmãos? Olha aí para o teu irmão e diga para ele: a batata vai assar. Diga para ele: vai azedar o pé do frango. Diga para ele: arruma a tua vida, organize a tua casa. Não brinque em serviço. Não brinque em serviço. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Haverá fomes, a Bíblia está dizendo: haverá fome, pestes, pandemia, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Vai piorar. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ei, se você está bravinho comigo hoje, eu estou aqui, eu já tenho uma resposta para você. Eu não tenho interesse nenhum de agradar você, não tenho interesse nenhum de ser gente boa para você. Eu vou estar lá na porta te cumprimentando. Se você não tem o que comer, você leva uma cesta básica ainda hoje, não é o problema. Agora eu não vou negociar o teu céu por causa do teu achômetro, por causa do teu ego. Não, irmãos, eu sei o que eu estou pregando. Serão odiados. Me lembro de um amigo que falou: Ricardo, eu até gostava de você na escola, só que de um tempo para cá eu olho para você, eu sinto ódio. Eu falei: sim, porque trevas olhando para a luz é isso mesmo. Não tem para onde correr, a batata vai assar mesmo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Muitos, não todos. E, pastor, estou escandalizado. Pastor, estou abatido. Ai, pastor, eu fiquei tão triste com aquilo. E aí? Muitos ficaram escandalizados. Eu não vou fazer parte desse grupo não. Eu vou fazer parte desse outro grupo que não vou me escandalizar. É cumprimento da Bíblia, faz parte da vida. Jesus nunca garantiu que seria mar de rosas. Pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vencerão. Eu farei parte daqueles que estará de cabeça levantada. Estrutura emocional, muito maior do que emocional. Estrutura espiritual, muito maior do que qualquer palestra de fundo de quintal. É o poder das escrituras revelada, pregada, ministrada. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Você não vai ser enganado. Você não vai ser enganado. Você vai estar de pé para a glória de Jesus. Irmãos, eu quero caminhar aqui para terminar. O amor de muitos se esfriarão. E aí, como é que vai ser o seu 2026? Você vai continuar nessa indiferença? Servindo quando dá, vindo quando dá? Agora há pouco, um voluntário aí, ele disse num lugar aí, que ele estava até animado a trabalhar aqui na igreja, ajudar aqui na igreja. Mas a hora que ele percebeu que ele tem que ser dizimista também, ele acha melhor não fazer parte. Aí eu mandei recado para ele, eu falei para ele: não, manda ele vir que nós vamos fazer um salário para ele aqui, aleluia. Cuidar dele, tadinho dele. Quer dizer, o camarada não consegue entregar um dízimo.
E está falando de ministério, está falando de futuro, está falando de eternidade. Ele é preso por um pequeno valor. Porque pensa comigo, irmãos, você vai ficar dando ouvido a essa turma que está batendo contra o dízimo? Nem ia falar isso. Até porque já teve um momento do dízimo. Você vai ficar aí aceitando essa turma que fica batendo? E aí você concebe isso e diz, é isso mesmo? Tá, e a gente aqui? A mensagem lá foi boa. E a gente aqui? É justo? É justo um grupo ralar aqui para manter tudo isso aqui? Hã? E você criticando em nome desses ateus aí, que não acreditam mais em nada? Aliás, essa turma que mais está batendo, nunca compraram terreno, nunca fizeram um projeto social, nunca construíram uma igreja, nunca batizaram pessoas nas águas. É uma vergonha. E a gente prefere ouvir essa turma do que ouvir o altar, onde a gente se alimenta, onde visita a gente, onde atende a gente. E aí, você vai viver um ano frio ou você vai viver fervoroso? Aquele que perseverar até o fim. Eu quero terminar aqui, irmãos, dizendo o seguinte: eu venho hoje convocar vocês para nós termos um ano vibrante no Espírito Santo, para nós nos levantarmos mesmo no fogo do Espírito Santo, querer mais de Deus, mergulhar mais na palavra, ter mais fome, mais paixão, mais alegria, gostar de igreja. Você precisa aprender a gostar de igreja. Londrina é uma das cidades que tem o maior número de desigrejados do Brasil. Sabe por quê? Porque o povo não está gostando de culto, o povo não está gostando de igreja. Eu não vejo a hora de chegar abril para mim ir para a exposição. Já pensou? Eu não vejo a hora de chegar abril para mim ir na montanha russa, aleluia. Eu não vejo a hora de chegar abril para mim participar da conferência de Páscoa. Eu não vejo a hora de chegar ao final do ano para mim virar o ano na presença. Eu não vejo a hora de chegar o domingo para mim estar no culto. Eu não vejo a hora de entrar mais um mês para mim participar da ceia. Eu não vejo a hora de receber o meu pagamento para mim enviar o santo dízimo. Eu não vejo a hora de dar 11 horas da noite para mim dobrar o joelho no altar. Eu não vejo a hora da igreja convocar para o evangelismo, porque eu vou distribuir panfleto, eu vou pregar o evangelho, eu vou ganhar almas em tempo e fora de tempo. Eu não vejo a hora de reunir com a minha família, para eles olhar e observar que o meu comportamento é diferente, o meu olhar é diferente, a minha vida é diferente, a minha boca é diferente. Eu não sou um cara ignorante, mas eu sou diferente. Chegou a hora de a gente se animar no Espírito Santo, se colocar em pé nesta hora. Chegou a hora de nós nos enchermos no Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. As lamparinas estão acesas, só estou esperando dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas